Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao 3, nos diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Vamos ler juntos o 3? E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Meus irmãos, eu quero iniciar essa mensagem falando de uma necessidade. Todos nós precisamos descansar, e não apenas nessa vida temporal, mas nós precisamos do descanso de Deus. Eu quero iniciar com essa afirmação. E a pergunta é: por que o descanso foi encaixado na nossa existência como algo extremamente necessário para a nossa saúde? E eu diria a saúde de maneira geral. A saúde mental, a saúde espiritual, a saúde física. E esse texto que nós lemos, ele vai falar justamente dos fundamentos do descanso, não apenas para o povo de Deus, mas para a humanidade de maneira geral. Nosso dia a dia está repleto de muitas atividades. Eu penso que mesmo aqueles que estão aposentados têm atividades que são altamente desafiadoras. Alguns de nós chegam ao cúmulo de se sentirem culpados quando simplesmente estão descansando. Eles pensam: puxa, eu estou aqui descansando, estou preguiçando, entre aspas. Então, alguns se sentem culpados por simplesmente descansar. Eu não sei se o microfone está com... Alguns se sentem culpados. E por outro lado, é motivo de orgulho para muitas pessoas não parar para absolutamente nada, estarem com suas agendas repletas e se dedicarem arduamente ao trabalho, e esse trabalho não tem uma pausa, não tem um momento de desligar, de descansar tão somente. Antigamente, quando a noite chegava, significava o fim do dia, literalmente. Porque não havia recursos como computadores, tablets, celulares para nos manterem acordados. Alguns médicos, alguns profissionais que trabalham com o sono, eles dizem que se você quer ter uma boa noite de sono, você precisa fazer uma espécie de higiene para o sono. Ou seja, a sua casa tem que estar adaptada para ter iluminação que é contra a luz, para que você fique naquele ambiente já estimulando um hormônio que vai fazer com que você durma, deite e simplesmente pegue no sono. Mas há pessoas que, além de não observarem isso, luzes com intensidade dentro de casa, elas ficam com os seus rostos, na tela do celular. E depois de estarem exaustas, de ficarem com a sua cara no celular, elas simplesmente dormem. Mas no dia seguinte, quando elas acordam, a primeira coisa que elas buscam, o celular. Se você chegou nesse extremo de acordar de manhã com a mão do lado da cama ou no criado mudo, em busca do celular, eu lhe digo que você chegou no fundo do poço. É o fundo do poço isso daí. O celular não deve nem estar presente no quarto. Deve estar em outro lugar. Ele não deve estar na cabeceira de sua cama. Ele não deve estar ali. Então, para muitos é motivo de orgulho trabalhar. E antigamente, quando se chegava à noite, de fato era noite, mas com o advento da eletricidade, a jornada de trabalho se estendeu cada vez mais.
e muitos não conseguem parar. Imaginava-se que os avanços e benefícios tecnológicos seriam um fator determinante que iria nos facilitar a vida. E de fato, muitos deles facilitam. Imagine, você colocar numa máquina a sua roupa suja, ela vai lavar, ela vai limpar, ela vai secar, e eu não sei se tem uma que passa. Só falta dobrar. Antigamente tinha que ir para uma beira de rio ou de córrego, bater a roupa na pedra. Então era um sacrifício muito grande. Imaginava-se, e hoje também existem aparelhos que você coloca na sua casa que eles limpam a casa. Se você está na igreja, ele está lá circulando, limpando tudo, deixando tudo limpinho, para que você tenha mais tempo, para que você descanse. Mas, meus irmãos, o efeito da tecnologia foi rebote. Parece que quanto mais tecnologia, mais nós ficamos ligados e mais nós não descansamos. Nós ficamos conectados o tempo todo. O tiro saiu pela culatra, não foi exatamente o esperado. O descanso não se limita apenas ao sono, a dormir bem. Na verdade, o desligarmos está ligado a 7 aspectos, segundo a médica americana Sandra Dalton Smith, pesquisadora do descanso. Ela fala a respeito do descanso físico, mental, espiritual, que está muito ligado ao dia do Senhor, emocional, também ao dia do Senhor, sensorial, social e criativo. Por isso, acontece esse fenômeno de você dormir 8 horas ou até mais do que isso e acordar exausto, cansado ainda, parecendo que ficou ali muito para ser pago no que diz respeito ao sono. Muitos acordam cansados, mesmo depois de uma noite de um sono profundo. O texto que lemos é o ponto exato em que Moisés relata o término da criação e também nos informa a respeito do descanso de Deus. Primeiro eu quero falar, que Deus concluiu a sua obra. Verso 1. Nos diz que assim foram concluídos os céus e a terra. Essa expressão assim se refere a tudo que veio antes do que vai aqui para frente. Todo o capítulo 1. No princípio, nós vimos nas últimas exposições que Deus criou os céus e a terra ex nihilo, ou seja, a partir do nada, somente pela palavra do seu poder. A terra era sem forma e vazia, e sem vida alguma sobre ela. Em 3 dias, Deus organizou o que nós chamamos de habitat. Ele criou a luz, a atmosfera, os mares, as nuvens, a terra, a vegetação, fez separação entre eles e os nomeou. Nos 3 dias seguintes, Deus enche toda essa terra de vida. Para onde você vá, existe vida. Seres marinhos, aves, animais terrestres. Ele os fez com capacidade de reproduzir segundo as suas espécies. E aí, no 6º dia, Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Nós somos a chamada imago Dei, a imagem de Deus. Criou macho e fêmea. Assim como Deus, o homem é um ser pessoal, moral, capaz de se comunicar, consciente de que está vivo, criativo, justo, bom e nesse primeiro momento, sem defeito algum. Adão gozava do que nós chamamos de livre-arbítrio. Ele foi o único homem, e Eva também, a única mulher, que foram criados com total capacidade para não pecar. Eles poderiam escolher não pecar. Nós vamos ver nas exposições seguintes, especialmente depois do capítulo 3º, que isso muda drasticamente. Drasticamente. Mas os protótipos humanos, eles foram criados com total capacidade de não pecar. Gozavam do livre-arbítrio. Deus colocou esse ser, conforme a sua imagem, para governar o chamado habitat. Multiplicar-se, constituir família e desenvolver uma cultura
sob a direção do seu Criador. Note que antes mesmo de organizações sociais, as pessoas que supervalorizam o trabalho e o ativismo, antes do trabalho e desse ativismo, de qualquer estrutura social, nós temos a família. Por isso que nós defendemos que a família é a célula máter da sociedade. Uma sociedade que não tem famílias está fadada ao fracasso. Antes de qualquer associação exitosa, Deus estabeleceu a família, e Deus disse a esse casal primevo: crescei-vos e multiplicai-vos sobre a terra. Um dos pecados da Torre de Babel foi justamente ferir esse mandato cultural de Deus, porque eles queriam construir uma torre para chegar aos céus e ter uma referência. Eles não queriam se dispersar por esse mundo, eles queriam ficar ali. Deus vem, derruba o orgulho humano, coloca línguas diferentes e eles precisam se agrupar conforme as suas linguagens. E daí sim, eles vão cumprir o mandato cultural à força. Meus irmãos, como representante de Deus neste mundo maravilhoso, o homem recebeu a ordem de produzir cultura, o conhecimento e desenvolver-se por meio da criação. Isso é ordenança divina. A cultura é uma ordenança divina. Por isso que na igreja temos alguns aspectos, sim, culturais. Nós primamos pelo estudo, nós primamos pela música, boa música, para glorificar a Deus, o desenvolvimento dos talentos, dos dons no corpo de Cristo. Tudo isso está ligado a esse aspecto cultural. E no final do seu ato criacional, Deus viu que tudo era muito bom, como diz o mineiro, era bom demais. E não era bom demais para ser verdade, porque era verdade. Era bom demais, ou seja, atendia aos seus propósitos de belo, variado, agradável, cheio de vida. Na linguagem dos judeus, algo shalômico, ou seja, algo harmônico. Tudo dava certo. Não era a mesma coisa, mas havia uma conexão em tudo. Os irmãos já pararam para pensar que, com todos os avanços tecnológicos, uma das premissas é manter-nos sempre conectados, sempre ligados uns aos outros. É uma luta do homem se manter conectado. E, na verdade, o pecado vem quebrando relacionamentos, quebrando conexões. Conexões do próprio casal, dos pais com os filhos, que é o que Paulo diz, que nos últimos dias os filhos serão insubordinados aos pais, os pais terão dificuldades com os filhos. E veja que é a descrição de todo o cenário que nós vivemos atualmente. Há uma busca desenfreada no nosso coração por conexão. Uma busca desenfreada por esse ambiente shalômico, harmônico. Não é à toa o negócio da harmonização facial e não é à toa que sai pela culatra o negócio. Porque a tentativa é trazer uma harmonia para a face, mas alguns ficam com a cara do Hulk ou do Eduardo Costa. É sério. Esquisito aquilo, mas é a busca pelo equilíbrio, pela conexão. Porque no Éden era assim. Hoje, se você vai num ambiente selvagem, os bichos vão lutar contra você, porque você pecou contra o Criador deles. E você sujeitou essa terra à maldição, que é o que nós vamos ver nos capítulos seguintes, nas exposições seguintes. Mas o verso do primeiro capítulo, o primeiro verso do capítulo 2, se os irmãos observarem esse primeiro verso, ele vai remeter ao primeiro verso do capítulo 1. Deus concluiu não apenas os céus e a terra, mas todos os seus elementos. A palavra exército dá a ideia de que Deus criou algo numeroso, bem organizado, como exércitos para uma batalha. Treinados, devidamente posicionados, estrategicamente posicionados, devidamente alocados, cumprindo as suas funções. Deus concluiu. Deus também é chamado, na sequência da Bíblia, como o Senhor de quê? Dos exércitos.
o Senhor dos Exércitos. Esse relato da criação de Gênesis confrontou e ainda confronta todas as cosmovisões que, de alguma maneira, afrontam o relato bíblico. Os relatos fantasiosos da criação são contrapostos por Moisés em Gênesis, demonstrando que os deuses daquele tempo sequer existiam. Mostra que o homem, às vezes adorado como divino, e meus irmãos, hoje pode ser que nós não tenhamos a adoração ao homem nos mesmos moldes da antiguidade, que eles praticamente tornavam o homem uma divindade. Mas vá a um desses shows onde tem aqueles fãs histéricos. Você quer adoração na cara, na lata, maior do que aquilo? A pessoa que chega diante de alguém famoso e começa a chorar e não sabe o que dizer, porque ela está diante de um ídolo. Um ídolo, nós ainda temos os nossos ídolos humanos. O relato de Gênesis diz que o homem não deve ser adorado, porque o homem é criação de Deus. Nós não podemos adorar a criatura, nós não podemos adorar a criação, nós temos que adorar a Deus. E tudo isso está implícito na declaração: assim foram concluídos os céus e a terra, com todos os seus elementos. O segundo aspecto que eu quero destacar dessa mensagem é a respeito do descanso de Deus descrito no verso 2. Em Êxodo capítulo 20, verso 11, Moisés fala de forma explícita que Deus criou o mundo em 6 dias. Quando Moisés fala que Deus descansou no 7º dia, obviamente que não está dizendo que Deus estava cansado, como nós nos cansamos. Ora, se nós observamos bem o que foi pregado, Deus criou tudo com uma enorme facilidade. Não lhe foi requerida nenhuma dose de esforço, porque tudo foi pelo poder da sua palavra. Descanso transmite a ideia de completude, de missão cumprida, de algo que está feito, que não existem pendências. É justamente essa ideia. Chama a atenção que o 7º dia não transcorreu como os demais. Deus diz algo nos outros dias e acontece, Ele separa, Ele nomeia, Ele declara que é bom e Ele fecha com o término. Mas os irmãos já observaram que nessa descrição, nós vamos ver muitos aspectos importantes aqui no livro de Gênesis, nesses primeiros capítulos, que às vezes passam desapercebidamente da nossa leitura devocional. Os irmãos podem perceber que os 5 dias têm um término, mas o 7º dia não. O 7º dia não termina. Porque Deus ainda está desfrutando do seu repouso como Criador. Deus não está criando mais nada. Ele está nos convidando a entrarmos nesse descanso mediante o seu Filho, Cristo Jesus, o Evangelho que virá mais adiante. Não há como falar de Evangelho aqui e agora, porque o homem ainda não pecou. Mas de alguma maneira, Deus já está preparando o cenário e o caminho da redenção. Hebreus capítulo 4 vai explicitar o descanso eterno de Deus. Sempre que um servo de Deus leal e fiel é levado pelo Senhor, e às vezes num contexto de enfermidade aguda, de intenso sofrimento, sofrimento que causa um cansaço, uma fadiga. Há servos do Senhor que, em face da enfermidade, pedem a morte. A semelhança de Jó. Senhor, me mata. Me mata. Não aguento mais. E geralmente, quando esses servos são levados pelo Senhor, nós sempre falamos com absoluta propriedade bíblica que aquele servo, aquela serva de Deus, descansou das suas fadigas. Entrou no descanso eterno do Senhor. Entrou nesse estado de completude. Então, meus irmãos, o descanso foi estabelecido pelo Senhor. Terceiro, a santificação do 7º dia. Verso 3.
Deus abençoou o sétimo dia, como havia abençoado toda a sua criação. Em todos os dias Deus abençoa. Todos os dias são abençoados, mas o dia do Senhor recebe uma graça especial, por assim dizer. Deus não apenas abençoa esse dia, mas Deus santifica esse dia, ou seja, separou, o distinguiu dos demais dias. Esse dia é dedicado ao Senhor. O nosso Deus faz distinções. É uma das lições que nós vimos aqui amplamente. E esse foi um dos grandes diferenciais a outras religiões nos dias de Moisés. Nas outras religiões, todos estavam no mesmo nível. Deus, o homem, animais, as plantas, o certo, o errado, tudo é a mesma coisa. Você deve atribuir altíssimo valor a tudo. Mas Deus é distinto da sua criação. Ele estabelece peculiaridades e diferenças em tudo que foi criado. Deus fez o sétimo dia distinto dos demais. Não aparece aqui a palavra sábado. Nós temos o Shabat do judeu, que no hebraico traz a ideia de descanso, não necessariamente de sábado, mas Shabat é descanso, é cessamento de atividades. E nós sabemos pelos estudos que já tivemos que o sétimo dia, ou o dia de descanso, é o domingo. Porque Cristo ressurgiu no domingo. Porque a igreja primitiva tinha suas celebrações e os seus ajuntamentos solenes no primeiro dia da semana, ao qual Paulo chama de dia do Senhor. É um dia separado, é um dia diferente. Falei hoje pela manhã aos pais que participaram da aula, aos pais de crianças e adolescentes da nossa igreja. Eu peço até desculpas, mas vou repetir. Os puritanos ingleses, no século 17, 18 e 19, eles observavam com muito critério esse dia do Senhor. Eles trabalhavam muito, eles tinham uma teologia do trabalho e da produtividade que o crente não deveria ser preguiçoso. Tanto que eles ocuparam e preencheram diversos espaços de poder na Inglaterra naquele tempo. Mas o dia do Senhor não era deles. Para o advogado, o dia do Senhor não era o dia de fazer uma petição. Claro que a confissão de fé vai prever os socorros, como os médicos, aqueles que estão trabalhando na força policial, existe essa previsibilidade. Se você estiver de plantão, você vai socorrer. Mas aqueles que têm a possibilidade de parar, devem parar nesse dia. E os puritanos ingleses, eles serviam uma ração de uma determinada qualidade para os seus animais de segunda a sábado. E no dia do Senhor, eles serviam a melhor ração para os seus animais. Para que até os animais, de alguma maneira, percebessem que aquele dia era um dia diferente, era distinto dos demais. E, na verdade, nós devemos caminhar a nossa semana de segunda a sábado, mirando no dia do Senhor. Nos organizando para esse dia. E é o dia todo mesmo. É o dia de descanso. Chegou um pastor aqui em Brasília, ele tinha um outro hábito cultural do dia do Senhor, que era o seguinte: de manhã, na cidade dele, na Bahia, eles iam à igreja, escola dominical. Ao meio-dia, em muitos momentos, a igreja almoçava junta. Era uma comunidade menor. Eles almoçavam e após o almoço eles iriam evangelizar na cidade. Até umas 4 horas da tarde. Os crentes voltavam para casa, se preparavam e iam para o culto. O dia inteiro servindo ao Senhor. Esse dia não é nosso. Esse dia não é para que nós durmamos até mais tarde. Não. Esse descanso do Senhor não deve ser desfrutado dessa maneira. Se a assembleia, se a igreja está reunida, nós temos de estar aqui, presentes. Não apenas a carcaça, mas o coração presente. Cultuando a Deus,
de manhã e de noite. Eu até falei para os irmãos a minha dificuldade com o Rafael, que agora pegar pesado para ele estar presente. E aí eu sempre digo para ele quando está chegando sexta-feira, sextou, ok, acabou a escola, amanhã é sábado e o outro dia qual é o dia? É o dia do Senhor. Aonde que nós temos que ir? Para a igreja. Aí a gente vem na igreja de manhã, quando chega o momento da tarde, está organizando para vir. Vamos para a igreja, mas de novo? Já fomos, mas de novo? Esse dia não é meu, esse dia é do Senhor, estabelecido pelo Senhor. Concluindo, irmãos, algumas aplicações, já fiz muitas delas, mas eu quero finalizar aqui. O que nós vimos até aqui é que Deus é o Criador e conhecedor de todas as coisas. O povo de Deus escravizado é liberto pelo Senhor, é dado a eles um dia de descanso, eles estavam prestes a possuir a terra prometida, eles poderiam ser tomados de medo do desconhecido e do poder dos moradores da terra, porque eram os filhos de Anak, eles eram altos, eles eram gigantes, eles eram poderosos, e como que aquele povo recém-escravizado, sempre sujeito à servidão, iria efetivamente conquistar essa terra? Então vários temores, vários receios, e Moisés diz: Deus criou esse mundo, Deus conhece esse mundo, e vocês são servos deste Deus. Portanto, não devem ter receio ou medo do desconhecido, a vocês, não a ele. O desconhecido a vocês e não a ele. Não tenham medo dos raios, dos trovões, pois não são as forças ocultas ou os deuses. Deus criou o raio, Deus criou o trovão, Deus criou o sol, Deus criou as estrelas. Deus criou tudo. Deus concluiu a sua criação. Pode ter certeza que Deus cuidará de vocês. Deus vai fazer com que vocês entrem na terra prometida que Ele vai lhes dar. Uma outra aplicação é uma contagem regular do tempo. Não há indícios de que os povos antigos, contemporâneos dos hebreus, tenham contado as 7 semanas, a semana de 7 dias, sendo que um desses dias era um dia de descanso. Até por conta da cultura de escravidão. Escravidão naquela época nada tem a ver com cor de pele, tá? Nada tem a ver. Tem a ver com falência financeira. Então, por conta até mesmo da prática da escravidão, eles não sabiam o que era um dia de descanso. E essa cultura é implantada pelo nosso Deus, é dentro da cultura judaico-cristã. Obviamente que conheciam dias, semanas e anos, mas não que haveria de ter um dia de descanso, uma pausa. As férias eu já não sei quem inventou, tá? Esse daí também tem que, né? Mas na verdade o dia de descanso girava em torno, quando tinha algum feriado, alguma pausa nas culturas pagãs, girava em torno do calendário real. Por exemplo, o aniversário do rei. O aniversário do rei, todo mundo tinha que parar, banquetear, celebrar. Quando se encarava uma batalha, o exército vencia, os guerreiros voltavam, era um momento de celebração. Então cessavam-se as atividades e tinha uma espécie de feriado. Mas suas celebrações não estavam centradas em Deus. Os hebreus não. As suas datas e celebrações especiais, como o sábado, eram baseadas unicamente em Deus e em seus gloriosos feitos. Era centrado no Senhor. Por isso que é o dia do Senhor, não é o meu dia. O homem precisa de descanso, é o que eu iniciei esse sermão. Isso evidencia que o homem não é autônomo, ele não é incansável, e ele não é divino, e ele não é tão bom, e ele não é tão forte, e ele não é tão genial quanto pensa. Nós pensamos muito além a respeito de nós. Nós somos miseráveis, nós somos limitados, nós precisamos dormir, descansar, nós precisamos pausar, porque nós somos humanos. Nós precisamos de Deus em última instância. Adorar e servir ao Senhor nesse dia. Quando fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é bem verdade que nós fomos dotados para o trabalho. Gênesis 1:28, que
que foi falado. Mandato cultural, nomear, cultivar, gerar cultura, trabalhar. Mas não se esqueça, nós também fomos dotados e preparados e programados para o descanso. Não é só trabalho, descanso. Isso faz parte da nossa própria essência como seres humanos. Nós precisamos de descanso. E são muitas as enfermidades decorrentes da negligência do descanso. Enfermidades físicas, abatimento físico, mental, esgotamento emocional, gerado pela falta de descanso. Pessoas que não conseguem parar, a fatura vai ser alta e vai chegar. Uma outra lição é que o descanso é um exercício espiritual. Muitos entendem que descansar é fechar-se na sua casa, ali numa sala de TV, comer um monte de besteira, ver um monte de filme, série de TV. E eu não sei se você já observou que até a televisão cansa. Você vai assistindo e chega um momento que você cansa daquilo. Na verdade, e tem muitos aqui que são assim, isso eu não vou dizer que é revelação de Deus, é porque eu sei. Que você vai sentar para ver um filme, você não consegue assistir um filme todo, você dorme. Tem muitos aqui que eu sei. Não é um descanso. Isso não é descansar, sentar diante de uma TV, ou você está envolvido em algum tipo de hobby, de esporte. Isso não é efetivamente descansar, isso é lazer. Descanso está para além disso. A única maneira de descansarmos adequadamente é quando nós paramos e nos voltamos para o Senhor. As águas de descanso que precisamos são as águas que vêm do trono de Deus. Essas águas vão trazer refrigério aos nossos corações. O alívio que precisamos não é apenas físico, intelectual, mas é o alívio alcançado que só Jesus pode dar. O dia de descanso fora estabelecido antes mesmo da queda. Ele faz parte da criação, faz parte do tudo bom de Deus. Portanto, trabalhe para a glória de Deus com afinco, com dedicação, com esmero, mas também descanse para a glória de Deus. Eu não sei se você já ouviu um apelo dessa natureza. Trabalhe, mas descanse para a glória do Senhor. Planeje seu tempo de descanso, de modo que você possa contemplar a criação de Deus, interagir com a sua família, com o povo de Deus e principalmente dar um tempo especial para Deus. O descanso é mandamento e bênção de Deus para nós. E concluindo, irmãos, de certa forma, o descanso é algo profético e tipológico que vai nos apontar para duas realidades contundentes. A primeira realidade é a ressurreição do Salvador. Pastor, o que isso tem a ver? Jesus morreu, ressurgiu dos mortos, e ele entrou no descanso, está assentado à destra de Deus o Pai. O descanso, de alguma maneira, está conectado à obra de Cristo. Segundo, o descanso do povo de Deus no fim de tudo. Nesse mundo trabalhamos, lutamos diariamente contra a nossa natureza pecaminosa, nos cansamos, ficamos exaustos, mas Deus tem um descanso preparado para nós. Esse dia Deus separou para o adorarmos, mas essencialmente para descansarmos nele das nossas ansiedades e das nossas preocupações. Além desses benefícios tão visíveis, os efeitos tão visíveis do descanso, nós temos os efeitos internos, aqueles que ficam no fundo do coração, tais como aprender a lidar com a nossa ansiedade. É o dia que você para. Meu irmão, eu diria que nós pecamos quando nós estamos no culto público pensando nos problemas do amanhã.
antecipando situações do amanhã. No culto público, a nossa mente deve estar conectada com Deus, a adoração a Deus. Então é o momento em que nós aprendemos a lidar com a nossa ansiedade, com as nossas dúvidas, as incertezas quanto ao amanhã. Somos aperfeiçoados pelo Senhor, e com o passar do tempo, a nossa fé vai sendo aumentada e fortalecida. Nós temos várias literaturas que falam de cultivo de hábitos e toda essa baboseira. Mas eu ouvi esses dias de um especialista que um hábito, ele só é estabelecido com 9 anos de prática. Não são 29 dias, 60 dias. É uma caminhada longa. Exige-se uma jornada. E veja que as pessoas, aqueles que negligenciam uma escola dominical, não vou de manhã porque é o dia de eu dormir até mais tarde. E o crente que começa a meio que despencar para esse lado, ele se acostuma a não vir à igreja. Ele se acostuma a não vir de manhã. Ele se acostuma a chegar atrasado. Ele se acostuma. Parece que o hábito, porque é pior, é rápido. Mas para aquilo que é virtuoso, frutífero, é demorado. Mas com o passar do tempo, a nossa fé vai sendo fortalecida. No dia do Senhor, nos lembramos do que Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, e aprendemos a viver contentes em tudo. Então que Deus realmente nos ajude a descansarmos nele, para a glória dele mesmo. Amém.